Oi, meu aluninho! A nossa aulinha de hoje vai ser de português e matemática. E hoje é terça-feira, dia da semana, terça-feira. E a terça-feira de hoje é dia 15 do mês de dezembro. E na nossa aulinha de português de hoje, nós vamos começar na página 64 e vamos trabalhar até a página 74. Unidade 16, poemas e mais poemas. Um poema sobre coisa séria. A seguir, vamos ler um poema que se refere a um assunto muito sério. Observe a ilustração que o acompanha. Ela é importante para entender do que o poema se trata? Com a ajuda do professor, leia o poema para saber exatamente do que está tratando. Então, nós vamos ler juntos, tá bom? O poema se chama Sem Casa. Olha a ilustração. Então, vamos começar a nossa leitura. Tem gente que não tem casa. Mora ao léu, debaixo da ponte. No céu, a lua espia. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. E olha só a imagem que está ilustrando este poeminha. O poeminha tem o título Sem Casa. E aí a gente vê essa pessoa sentada aí na calçada, com umas caixas de papelão. O que você imagina? A gente imagina que essa pessoa está sem casa, que ela não tem casa para morar, que ela mora na rua. Isso mesmo. Agora, vamos ver aí um pouquinho sobre dicionário e significado das palavrinhas. No poeminha Sem Casa, está escrito que as pessoas moram ao léu. Essa expressão ao léu, o que significa? Significa que moram em um lugar que não tem cobertura, não tem proteção, ou que moram em um lugar confortável e seguro. Mostra que a pessoa mora em um lugar sem cobertura, sem proteção. Agora um desafio. Número 1. Que problema é citado nesse poema? Tá falando um problema aí, não tá, pessoal? É um problema de casa, não é? Das pessoas que não têm casa para morar. Esse problema realmente acontece ou não? Acontece sim. Aqui no Brasil, em outros países, no mundo todo, existem pessoas que não têm casa para morar, que vivem nas ruas. Número 2. Por que você acha que a escritora escreveu um poema sobre esse assunto? Eu, tia Ana Cláudia, acho que é exatamente para mostrar para os leitores, para as pessoas que estão lendo, que todo mundo precisa ter uma casa.
para guardar o corpo com cuidado, com carinho. E se você tem casa, você está confortável, está seguro, não é? E você também pensa assim? Número 3. Que sentimentos o poeminha despertou em você quando você leu? Quando você leu esse poeminha falando que as pessoas não têm casa, que vivem na rua, o que você sentiu? Eu fiquei com um pouco de peninha dessas pessoas. É muito triste a gente encontrar pessoas nessa situação, não é? Bate uma tristeza muito forte na gente e a gente sente vontade até de mudar o mundo, não é? Concorda com a tia? Jogo rápido! Exercício 1. O título do poema é Sem Casa. Que outro título você daria a ele, hein? Se você fosse o escritor desse poeminha, que está falando sobre pessoas que não têm casa, vamos tirar o título Sem Casa e pensar em outro título, tá bom? Número 2. Que palavrinha foi usada para indicar o problema que ocorre com as pessoas? Quando a gente vai falar de pessoas, ele usou a palavra gente, usou a palavra população ou usou a palavrinha povo? É só voltar lá no poeminha e conferir. Número 3. De acordo com o texto, todas as pessoas têm casa, pessoal? Vamos ver. Sim, todas as pessoas têm casas modernas e confortáveis. Não, algumas moram ao léu, moram debaixo da ponte, são moradores de rua. Então, marque um X aí na resposta certa. Exercício 4. Quem costuma observar as pessoas que estão na rua? Você vai colorir a resposta certa. Será que é a lua que vê todo mundo ou é o sol? Colore aí. Está escrito no poeminha. Número 5. Como as palavras do texto ocupam o espaço na página. Esse texto, o poeminha, é um texto escrito apenas em um espaço, porque ele tem os estrofes, né, os conjuntinhos de frase, ou é um texto que ocupou a página toda? Marque um xizinho. Exercício 6. Quantos estrofes tem este poema? Lembra que eu já dei aula de estrofes? Estrofes é o conjuntinho de frases. 1, 2, 3, 4 formam estrofe. Depois tem outro conjuntinho que é outro estrofe. Outro conjuntinho que é outro estrofe. Eu quero saber quantos que tem aí nesse poeminha Sem Casa. Número 7. O poema tem o mesmo número de versos em cada estrofe. Olha só, cada conjuntinho de estrofe tem as frases, não tem? Cada frase é um verso. Todos os conjuntinhos têm o mesmo tanto de frases? Tem o mesmo tanto de versos? Você vai me dizer se sim ou não. Número 8. No poema, há algumas palavras que rimam entre si. Leia as palavrinhas a seguir em voz alta e depois você liga as palavrinhas que rimam. Por exemplo, ponte e cansado. Do outro lado eu tenho cuidado e gente. Então você vai ver, ponte termina com té. Do outro lado você vai procurar uma palavrinha que também termina com té. Cansado termina com dó. Do outro lado você vai procurar uma palavrinha que também termina com dó.
E aí é só ligar que você vai ver que elas rimam. Momento da oralidade. Trocando ideias. O poema Sem Casa trata de um grave problema que acontece com milhares de pessoas no mundo. Agora, você vai conversar com seus familiares, né, que os coleguinhas não estão aí, sobre essas 3 questões. Observe a escola em que você estuda, a rua e o bairro que você mora. Você acha que todas as pessoas vivem da mesma maneira? Ou seja, têm as mesmas condições que você? Próximo. Você conhece ou já viu alguém que não tem moradia, que não tem casa? Próximo. Além da falta de moradia, que outras necessidades as pessoas que vivem nas ruas precisam ter garantidas? Vamos então comentar. Depois você chama alguém da sua família também. Primeiro, as pessoas têm vidas com condições diferentes. Tem pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm emprego, outras pessoas não têm emprego, tem pessoas que têm casas, outras não têm casas, não é? Então, as condições de cada um são muito diferentes. E eu não conheço ninguém que mora na rua. Eu já vi, mas eu não conheço. E as pessoas que moram na rua, elas não têm casa. Então, elas não têm um banheiro para usar, para tomar banho. Elas não têm uma televisão para assistir, um quarto com cama para deitar. Então, são várias necessidades que as pessoas que moram na rua não têm. Momento da ortografia. Divisão silábica. Localizar as sílabas fortes e as sílabas fracas das palavras. Vamos lá. Gente tem que ter onde morar, para no fim do dia guardar o corpo cansado com carinho, com cuidado. Nós temos aí a palavrinha carinho em destaque. Já estudamos as sílabas fortes das palavras, que eu ensinei para vocês que quando você quer descobrir a sílaba forte, é só você chamar a palavrinha, que aquela que esticou é a sílaba forte, não é? Então, vamos identificar a sílaba forte na palavrinha carinho e depois nós vamos separar a sílaba. Olha só, chama a palavrinha carinho igual você estivesse chamando um coleguinha. Carinho! Carinho! Tá vendo que o ri deu uma esticadinha? É porque o ri é a sílaba forte. Então, se eu tenho carinho, a sílaba forte é o ri. Então, se o ri é a sílaba forte, o K e o nhó são as 2 sílabas fracas. Então, você vai escrever aí para mim que a sílaba forte é o ri. Muito bem. E as outras sílabas que não são fortes são as sílabas fracas. Jogo rápido. Agora é você. Escreva o nome das imagens a seguir. Depois, você vai separar a sílaba de cada uma e depois você vai colorir a sílaba forte. Nós temos aí casa, ponte e cobertor. Então, você vai escrever casa, ponte, cobertor. Depois, separa a sílaba. Casa, ponte, cobertor.
Separou? Agora você vai chamar a palavrinha para descobrir a sílaba forte. Casa, ponte, cobertor. Aí você colore a sílaba forte. Exercício 2. Pinte a figura de acordo com as instruções a seguir. Primeiro, meu nome é formado por 2 sílabas. Próximo, a sílaba forte tem 2 letras. Próximo, a sílaba fraca tem apenas uma letrinha. Então, você tem aí janela. Tem 3 sílabas, essa está fora. Depois você tem porta. E depois você tem lua. Tá fácil. Ou é porta ou é lua. Veja as outras dicas. Número 3. Agora escreva o nome da figura que você coloriu aí no número 2. E depois separe as sílabas dela. E depois você vai circular qual é a sílaba fraquinha que ela tem. Número 4. Leia em voz alta as palavras a seguir. Depois, você vai pintar se a sílaba é forte ou fraca. Vamos lá. Nós temos a palavrinha enviar, pouquinho, sozinha, desculpa e professora. Na letrinha A está em destaque a sílaba em. Então, vamos chamar a palavrinha enviar para ver qual é forte e qual é fraca. Enviar! Enviar! A sílaba forte é o ar. E aí, a sílaba que está destacada é o em. Então, ela é fraca. Aí, você vai colorir a palavrinha fraca. Hora da leitura. A maioria dos poemas que você já deve ter lido até o momento, provavelmente era composta de palavras organizadas em versos, né? Cada frase é um verso. Observe o texto a seguir. O que mais vai chamar a sua atenção nele? Preste atenção, tá? Nós vamos ler o poema Canção para Ninar, Gato com Insônia. Você já leu? Eu já li. Desafio número 1. Para você, foi fácil ou foi difícil entender o poeminha? Eu achei fácil. Número 2. Ao observar o poema, o que você viu primeiro? Você viu as palavrinhas ou você viu a imagem? Eu primeiro identifiquei a imagem de um gatinho. E você? Número 3. O que o formato desse poema lembra? Me lembrou um gato. A hora que eu vi, eu já descobri que era um gato. Igual ou diferente? Compare esse poeminha do gatinho com o poeminha sem casa. E aí nós vamos observar. Aí eu quero saber o que é possível observar de diferente entre eles. Na minha opinião, o que tem de diferente entre eles é o jeito que ele foi escrito, né, de maneira diferente, e que no segundo poeminha que tem o desenho do gatinho, em palavrinhas, as palavrinhas não rimam. Jogo rápido. Número 1. Relacione as palavras empregadas no poema ao significado delas. Eu quero saber o que o barulhinho z significa e o que o barulhinho significa, tá? É só você ligar. Número 2.
Que brincadeira é feita por meio da mensagem escrita? Marque o xizinho na resposta. Conectando com arte. O título do poema faz referência a uma canção de niná. As canções também são poemas musicados. É muito comum os familiares cantá-las para os bebês dormirem. Você se recorda de alguma canção? Com os colegas e o professor, procurem se lembrar de algumas dessas canções e cante-as em sala, obedecendo o ritmo e a melodia. Se preciso, peça a ajuda de um professor. Olha, a tia é muito ruim para cantar, não é? Então, para isso, eu peguei uma canção de niná que eu acho que a mamãe de vocês também cantava para vocês. Escute aí! Sua mamãe também cantava essa musiquinha? Olha que bacana! Agora nós vamos fazer uma revisão de frases, tá? Releia o título do poema. Letrinha A, canção para ninar gato com insônia. Agora, leia as mesmas palavrinhas desse título, organizadas de uma forma diferente. Insônia com, para, canção, gato, ninar. Em qual dessas duas formas você entendeu o que estava falando? Na letra A ou na letra B? Claro que é na letrinha A, não é, pessoal? A frase, as palavrinhas têm que estar em ordem, senão a gente não entende o que está falando. Frase é uma palavra ou um conjunto de várias palavrinhas que tem que ter sentido. Quando você fala ou quando você escreve,
A pessoa que está te ouvindo ou que vai ler o que você escreveu, ela tem que entender o que você está falando. Se ela não entende, não tem sentido, não formou uma frase. As frases podem ser formadas por uma ou mais de uma palavrinha. Por exemplo, quando eu digo silêncio, é uma frase, só que só tem uma palavra. Quando eu digo ai, que sono, é outra frase com duas palavrinhas. Ou quando eu digo o gato está dormindo, é outra frase com 4 palavrinhas. Então, a frase, ela não precisa ter várias palavras, ela pode ter só uma. Por exemplo, você fala assim: tia, eu posso pegar água na geladeira? E eu posso responder sim. Sim é uma frase com uma palavrinha. Jogo rápido. Número 1. Você vai trocar o desenho pela palavra, tá? Então, na letrinha A, vai formar a frase: o gato está em cima da cadeira. Na letra B, este livro é meu. Letra C, minha bola está no telhado. Número 2. Leia os conjuntos de palavras a seguir. Será que todos eles podem ser considerados frases? Vamos descobrir. Caso algum conjunto de palavras não seja uma frase, sublinhe-o. Você vai passar o risquinho de baixo, tá? Para uma dica, para ser uma frase tem que ter sentido. Você vai ler e vai entender, tá bom? Se as palavras estiverem fora de lugar, não é frase. Aí você passa o risquinho debaixo dela. Número 3. Ordene as palavras e forme frases. Você vai ver aí na letra A, B e C que as palavras estão bagunçadas. Você tem que organizar para formar uma frase com essas palavrinhas aí. É só colocar elas no lugar. Aulinha de matemática. Começando na página 54 até a página 56. Use o que aprendeu. Número 1. Faça uma estimativa de cálculos e depois verifique se os valores estimados se aproximam dos valores exatos. Vamos lá. Letrinha A. Na escola de Luísa, estudam no período da manhã 147 alunos. E no período da tarde, estudam 164. Então, quantos alunos estudam na escola de Luísa ao todo? Os alunos da manhã mais os alunos da tarde. Então, primeiro é para você fazer uma estimativa e depois é para fazer a continha correta. Vamos lá, eu vou fazer a letra A de modelo, depois as outras vocês vão fazer sozinhos. Estimativa da letrinha A. O número 147 está pertinho do 150. O número 164 está perto do 160. Então, eu vou fazer a continha de 150 mais 160, para eu saber mais ou menos quantos alunos estudam na escola da Luísa. Depois, você vai fazer a continha correta, que é 147 mais 264. E aí, no final, você vai olhar as duas respostas. Elas se aproximam, chegou perto uma da outra? É assim que você vai fazer na letrinha B e na letrinha C. Exercício 2.
Considerando as quantidades representadas por meio do material dourado, escreva o total indicado em cada grupo e depois faça as continhas. Então, no grupinho A, eu tenho aí o primeiro desenho, que representa o número 369. 300 é 3 plaquinhas de 100, 60 são 6 barrinhas de 10 em 10 e 9 são os 9 cubinhos. Do outro lado, eu tenho o número 274. 2 plaquinhas que valem 200, 7 barrinhas que valem 10 cada uma e 4 cubinhos. Aí eu vou fazer agora a continha. 369 mais 274. Começa com as unidades. Se ficar mais de 9 na resposta, tem que levar um número para casa das dezenas. Lembra disso? Desse jeito que você deve fazer. Na letrinha A, na letrinha B e na letrinha C. Olha o material dourado, descobre o número. Depois você faz as continhas, lembrando que se precisar de levar um número para casa das dezenas, você pode levar. Exercício 3. Observe as ilustrações e resolva as situações. Nós temos aí 2 blusas, tá? Uma que custa R$ 53 e a outra custa R$ 121. O que você vai fazer? Qual a diferença de preço das blusas? Diferença é porque uma é mais cara do que a outra. Para saber a diferença, tem que fazer continha de menos. Primeiro, nós vamos fazer a estimativa. Então, 53 está pertinho do 50. 121 está pertinho do 120. Então, para fazer a diferença, eu tenho que pegar o maior, que é 120, menos o menor, que é 50, para descobrir a resposta. Depois, você vai fazer a continha correta, que é 121 menos 53. O maior menos o menor. Lembrando, se a unidade não dá para você fazer a continha de menos, você pode pedir ajuda para o vizinho na casa das dezenas. Faça a mesma coisa na letrinha B e a mesma coisa na letrinha C. Primeiro a estimativa, depois a continha de verdade. Preste atenção, pode ter continha de mais, pode ter continha de menos. Na continha de menos, se você precisar de ajuda, pode pedir ajuda para o número que está do lado, para o vizinho. Combinado? Um beijo bem aqui no pescocinho. E até a nossa próxima aulinha. Já estamos chegando nas férias. Essa semana é a última. Vamos lá! Capricha muito!